Olá pessoal, eu sou Rita Cachoeira e eu vou falar para você hoje sobre o pensamento sistêmico na gestão escolar. Vem comigo! Pronto, eu vou começar agora a falar com vocês sobre sistemas, né? Quando a gente fala de sistema, a gente lembra logo do corpo humano, né? Que é um conjunto de partes, né? O corpo humano são um conjunto de partes que interagem entre si, né? Então, não adianta... Quem já teve, por exemplo, uma unha inflamada, um canto de unha inflamado, você não consegue nem dormir quando ela inflama, né? É uma partezinha do seu corpo que, quando inflama, acaba atingindo e modificando todo o corpo, né? Não adianta o coração, se o coração não estiver funcionando bem, ele interage diretamente com o cérebro, ele interage diretamente com os outros órgãos e acaba prejudicando todo o corpo humano. Então, quando a gente fala de sistema, a gente fala de partes que compõem um conjunto, no caso, o corpo humano. Vou agora falar também sobre os efeitos, né, de um pensamento linear. Nós ocidentais, nós temos habitualmente e culturalmente aprendemos, né, a agir de forma linear. Só que isso gera algumas consequências, como por exemplo, o desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ou a gente realmente se preocupa muito com os outros, ou a gente se preocupa muito com nós mesmos, no caso, si próprio, né? Então, existe esse desequilíbrio que é causado pelo pensamento linear. Outro efeito do pensamento linear é a questão do foco, né? A pessoa foca somente nas vantagens ou então somente nas desvantagens. Ela não consegue manter um equilíbrio entre as vantagens e desvantagens, ter uma visão amplificada de tudo. Não, ela simplesmente ou foca numa coisa ou foca em outra. O terceiro ponto é o pensar por julgamentos. Né? As pessoas não conseguem visualizar as variáveis. Ela pensa de uma forma sintetizada que acaba se tornando um julgamento. Por exemplo, quem nunca ouviu dizer uma frase assim: os homens são todos iguais, nenhum deles presta, ou as mulheres são todas iguais, nenhuma delas presta. Então, geralmente, é um pensamento que sintetiza um julgamento, né? E esse é um pensar linear. Já o pensamento sistêmico, ele busca várias variáveis, relações, soluções. Ele vê um todo, né? Vale para buscar várias soluções. Ele não fica focado somente em uma variável, uma solução, em uma situação. Ele vai buscar realmente, né, várias situações, aspectos, para que ele possa resolver determinado problema. Dessa forma, pensando sistemicamente, nós percebemos que somos parte de vários todos, de vários sistemas interrelacionados. Isso nos permite melhorar nosso desempenho, nós passamos a ser líderes melhores, tomamos decisões mais conscientes e consistentes, né? Gerenciamos com maior efetividade e muitas outras vantagens buscadas por todos aqueles que são responsáveis pelo destino de suas organizações. Então, o pensamento sistêmico, ele já consegue ampliar e nos ajuda a resolver melhor de uma forma mais ampliada.
parece estranho falarmos do o que é realmente pensar no todo. É claro que a gente tem que pensar no todo, né? Mas justamente foi na era industrial, né, que o cérebro humano foi treinado a desprezar as relações para se preocupar mais especificamente com as etapas, né? E apenas para ilustrar o que eu estou falando, né, existiam as pessoas, por exemplo, que eram originárias do campo e trabalhavam com serviços braçais, mas precisavam de pessoas pensantes, né? Então havia as mentes geniais que determinavam o que eles deveriam fazer, como se não tivesse uma relação. Em 1990, já na era do conhecimento, iniciada em 1970, né, um estudioso, ele criou, ele revolucionou, na verdade, a forma das empresas pensarem, com o seu livro A Quinta Disciplina, né, que é um raciocínio sistêmico, é o alicerce da organização que aprende. Então, a organização que aprende, né, ela faz realmente toda a diferença. E dentre as 5 disciplinas, uma delas é o pensamento sistêmico. As 5 disciplinas: domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e o 5º, pensamento sistêmico. Agora, as empresas inteligentes começavam a se preocupar com suas relações internas e as relações externas. Peter Senge, no seu livro A Quinta Disciplina, que ele coloca o pensamento sistêmico para justamente fazer uma união entre as 4 disciplinas e o pensamento sistêmico, né? Então, elas se unem para um só objetivo, que é tornar uma organização de forma inteligente, né? Que elas aprendam. E assim, elas vão utilizar o amor no lugar do medo, a curiosidade em lugar da insistência das respostas certas e aprendizado em vez do controle. Vou dar um exemplo de ausência do pensamento sistêmico na liderança. Por exemplo, a China e os Estados Unidos, em uma convenção sobre o clima, eles disseram que vão continuar a poluir pelo bem da economia, sem se importar que isso destrua todo o planeta. Então, esse não é um pensamento sistêmico, esse é um pensamento linear, ou seja, focado no econômico, no avanço, né, do capital de cada país, mas não vê a natureza como uma grande aliada em importância para nossas vidas, para a vida humana. Bom, quem trabalha com gestão escolar sabe que diariamente nós temos vários desafios, várias questões a resolver, né? E isso implica muita sabedoria para a gente conseguir resolver cada demanda que aparece todos os dias. Nesses casos, é importante entender que todo o contexto e as relações envolvidas para tomar melhor decisão. O pensamento sistêmico é um novo modelo mental para a resolução de problemas e otimizar os resultados. Nós podemos dizer então que as organizações também se beneficiam por ter profissionais que pensam sistematicamente no seu quadro de funcionários. A empresa ganha uma efetividade na resolução dos seus problemas e na interação da equipe, pois o pensamento sistêmico busca a ampliação do foco para melhor compreender a situação e assim obter melhor resultado. Então, quando a gente vai resolver determinados problemas, né, a gente tem um pensamento sistêmico, a gente não foca de uma forma única. Como a gente falou anteriormente,
sobre a questão da desvantagem, né, de um pensamento linear. A gente não foca numa coisa só. A gente tem uma visão mais ampliada do todo, né? A gente vai buscar soluções, a gente vai realmente entender a raiz do problema, das questões, para dar uma solução mais favorável para a organização. Na quinta disciplina, no livro de Peter Singer, ele fala da questão da gente estar pensando mais de uma forma linear do que de uma forma sistêmica. E que é mais fácil você pensar de forma sistêmica do que linear. Então, a gente pontua algumas conjecturas que nós podemos fazer aqui, né? Por exemplo, primeiro ponto é a questão da sedimentação das disciplinas, que a gente aprende na escola, as disciplinas, né? Separadamente, tudo fragmentada, né? Outro ponto é a questão da complexidade de hoje, né? É muito maior do que do século XX. A demanda hoje é muito maior do que antes, né? E, por fim, a questão de vocês perceberem até na faculdade que existe uma fragmentação dos cursos, né? Como se eles não interagissem entre si. É tanto que a gente vê hoje, você para poder fazer um check-up, você tem que ir para vários especialistas, vários médicos, e tem coisas que você, no seu corpo, que é um sistema, que um está interligado ao outro, que um responde, né, direta e indiretamente ao outro, né? Aí você vai para um especialista, ele vai lhe dar uma explicação daquilo que ele sabe e da especialidade dele. Se você falar que há, por exemplo, um hormônio, de alguma forma interage com dor muscular, a dor na coluna, como já aconteceu comigo, né? O médico não sabe responder, ou então ele diz, não, isso não interage. Mas quando você vai para outro especialista, que é, por exemplo, endocrinologista, que trabalha com os hormônios, né, que conhece bem essa questão, ela vai dizer sim, tem sim uma interação dos hormônios nas dores musculares, né? Então, existe uma fragmentação muito grande. Então, ele fala que é mais fácil você compreender o pensamento sistêmico do que compreender o pensamento linear, porque você realmente fica focado em uma coisa e responde só aquilo ali na sua caixa, no seu quadrado, e somente aquilo ali que vai importar. Mudança de mentalidade. Na verdade, a essência do raciocínio sistêmico está na mudança de mentalidade do gestor. E o que isso significa? Ver interrelações ao invés de cadeias lineares de causa e efeito. Como também ver processos de mudança ao invés de instantâneos. Bom, para a gente pensar em uma mudança de mentalidade, né, a gente precisa ter uma atenção, um querer voltado ao pensamento sistêmico, né, e não linear. No seu livro, A Quinta Disciplina, Peter Singer, ele cita também uma parábola, né? Ele chama a parábola do sapo escaldado. Se você pegar um sapo e colocar ele numa panela de água fervente, ele automaticamente consegue pular e sair, né? Escapar daquele momento ali de ser escaldado. Mas se você pegar um sapo e colocar numa panela com água fria, e aos poucos for aumentando a temperatura, ele vai até achar que a temperatura está agradável, ele vai permanecer e ele vai continuar. Aí até chegar um ponto que ele não vai conseguir mais sair da panela, porque já está tão acomodado, tão tranquilo, e aí ele acaba morrendo escaldado, né? Então, trazendo isso para o nosso pensamento sistêmico em uma gestão escolar, né? A gente precisa ter uma atenção e não somente para as situações bruscas que nos aparecem, com uma água fervente, né? Que o sapo simplesmente pulou e tentou sair da panela. Mas em situações bem corriqueiras, bem lentas e que a gente não percebe
que isso traz uma mudança para a instituição, traz uma mudança para a organização. Então é isso, pessoal. Um pensamento sistêmico faz toda a diferença na gestão escolar, né? Ele vê um todo, ele vê cada setor como um único objetivo, como um corpo, e que se interligam, né? Então, assim, é muito importante a gente ter profissionais assim e ter a nossa mente modificada, né? Metanoia, mudança de mente, para a gente conseguir ser um gestor escolar com competência, não que os outros não sejam, evidentemente, mas com um diferencial muito grande. É isso aí, até a próxima!